Meu irmão, abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Ainda não resististes até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desanimes quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Se, porém, estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Além disso, tivemos nossos pais humanos, e os quais nos corrigiam, e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Amém? Irmãos, meditando nessa palavra, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Hebreus capítulo 12, o título na minha Bíblia, ele fala que Deus corrige os seus filhos. O texto, você percebeu, o texto fala de correção. No versículo 5, se você fechou, me desculpe, fique com ele aberto para você acompanhar comigo. Se não, acompanhe comigo no versículo 5, ele diz aí na parte B do versículo: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desanimes quando por eles fores repreendido. Ou seja, não importa, irmãos, quantas vezes o Senhor nos corrija, não importa se Ele nos corrige na terça, na quinta, no domingo, em casa, quando nós vamos ler a palavra do Senhor, nos momentos em que estamos orando, buscando a Deus, o Senhor fala profundamente ao nosso coração. Se durante os louvores, durante a ministração, se estamos andando para pegar uma condução, para pegar o ônibus, o trem, ou mesmo na condução, em momentos que nós ouvimos a voz do Senhor, seja qual for, se o Senhor nos corrigir, não fique zangado, não se incomode com isso, porque isso é um sinal de Deus. E este sinal do Senhor para a nossa vida está explicado no versículo 6, quando diz que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo que recebe por filho. Isto é um sinal, irmãos. Todas as correções que o Senhor faz às nossas vidas é um sinal de que o Senhor nos ama. A correção do Senhor é um sinal de que Deus nos ama. É um sinal de que Ele tem um amor para com cada um de nós. E Ele continua no texto. Ele diz no versículo 7, Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Certamente qualquer pai, qualquer mãe que aqui estiver, se perguntarmos a qualquer um de vocês,
vai dizer: eu corrijo meu filho. E não é porque eu não o amo. Ao contrário, eu corrijo porque eu amo. Eu corrijo porque eu quero o melhor para ele. Eu corrijo porque eu sei que ele está correndo perigo se ele continuar a fazer aquilo. Eu corrijo porque eu sei que aquilo vai ser ruim para ele. Então, como pai, como mãe, nós os corrigimos. E aí no versículo 8 ele diz assim: se porém estáis sem disciplina, são bastardos, não filhos. Aquele que está sem disciplina, aquele que não é orientado, aqui a palavra do Senhor, o exemplo que ela nos dá é que eles são como filhos ilegítimos. Não é filho legítimo, bastardo é isso. Não é filho legítimo, ele não considera, o amor não é o mesmo, o amor é diferente. Agora, o autor do livro da Epístola de Hebreus diz assim: se os vossos pais, que são humanos, corrigem e nós os respeitávamos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. E aí ele diz assim, irmãos, no versículo 10: se os nossos pais um pouco de tempo nos corrigia como bem lhe parecia, quanto mais o Senhor, onde nós podemos ter muito mais proveito. Os nossos pais nos corrigiam e nós corrigimos os nossos filhos de acordo com o que nós aprendemos. De acordo, os nossos pais nos corrigem, nos corrigiram de acordo com o que eles aprenderam com os pais deles. E hoje nós corrigimos os nossos filhos de acordo com o que nós aprendemos com os nossos pais. Claro, além disso vem a formação, a cultura, o momento em que você vive hoje, diferente do momento de quando nós éramos criança. Mas este conhecimento, por melhor que seja, ele é limitado, ainda que nos faça bem, ainda que seja oportuno. Eu me lembro, eu acredito que é interessante compartilhar com os irmãos, quando eu era criança, nem chegado na adolescência ainda, meu pai sempre nos alertava, avisava aos filhos: não vai nadar no rio, não vai nadar na represa, não vai nadar em lagoa, não é para ir, não é para entrar, não vai, se os amigos for, deixa os amigos irem, você não vai, é perigoso, você corre o risco. E eu, como sempre fui obediente, irmãos, eu fui. Foi eu e um primo meu, entramos no riozinho, aqui em Perus, irmãos, lá na fazendinha, a hora que você entra lá, que você está chegando lá pro Adelfiore, aquele riozinho do lado lá, que hoje é um esgoto puro, aquilo lá era um rio limpo, de água cristalina, passava água clarinha lá. Aquele rio que passa lá perto dos campos, lá do campo dos Paradões, lá atrás, lá na linha do trem, a água era limpa, um pouquinho barrenta, mas não era esgoto, não caía esgoto. Mas era uma água que não tinha esgoto. E como outras aqui em Perus, o batismo, eu fui batizado na fazendinha, na lagoa da fazendinha. A água era possível se fazer isso. E um dia eu e meu primo nós fomos aqui num riozinho aqui em Perus, achando que o pai e a mãe não iam descobrir. Às vezes nós fazemos coisas achando que Deus não vai descobrir, não é verdade? Achando que Deus não está vendo. Se os nossos pais sabem e descobrem, quanto mais Deus, né? E lá foi eu, irmãos, quando de repente estávamos lá brincando na água, e eu escuto alguém dizer assim, lá em cima: Silvio, Armando. Irmãos, imagina uma pessoa de perna mole. A perna amoleceu, o coração disparou, o coração ficou a milhão, saindo pela boca. Eu falei: hoje subia entrei, meu tio estava com a perua, meu pai e meu tio foram assim para os dois, para o carro. Entrou, chegou em casa, meu pai trancou a porta do quarto, chegou para mim e falou assim: eu vou te dar uma surra, para você nunca mais esquecer na sua vida. Bom, vocês já viram que eu não esqueci, né? Pegou uma sandália, irmãos, um solado grosso assim, e me deu 10 chineladas, mas bem dada, e falou assim para mim: vai de novo, que se você for, vai ser 20. Se você for de novo, vai ser 40. Se você for, vai ser 80. E assim vai dobrando. Ainda me ensinou matemática. E assim vai dobrando, até eu perder a sandália. Mas eu não vou perder o filho morrendo afogado por aí. Você está de castigo. Me colocou atrás da porta, em cima de um botijão de gás, e eu fiquei de castigo. Corrigiu. Até hoje, irmãos, eu tomo cuidado quando eu entro na água. Aprendi a lição. Tomei cuidado. Esse é um exemplo quando os nossos pais nos corrigem. E o Senhor? Este texto diz assim: muito mais o nosso Senhor, para vivermos. E aí ele diz assim:
para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, diz o Senhor. A correção dos nossos pais, ela nos orienta para a vida. A correção dos nossos pais, ela nos mostra o que é certo e o que é errado, o que podemos ou não fazer. A correção de Deus é para vivermos e é para que sejamos participantes da sua santidade. Está escrito aí no versículo 10. Então isso significa que quando o Senhor nos corrige, irmãos, o Senhor quer que nós sejamos mais santos. Ele está nos orientando para sermos santos, santificados, caminharmos para a santidade. Muitas vezes nós oramos e pedimos para o Senhor: Senhor, me corrija, me faça santo, me ensina a ser santo, Pai, me ensina o que é santidade. Aí o Senhor, você vem no culto, o Senhor: Pai, você está reclamando. Entenda, foi você que pediu. Foi eu que pedi, ore isso ao Senhor. Jejuar, irmãos, ajuda na santidade, leva a santidade. Orar, sim, você está caminhando para a santidade. Ler a Bíblia, sim, você está caminhando para a santidade. Ser corrigido, também. Está escrito aqui, nós acabamos de ler. Aqueles que não ouvem, aqueles que fazem pouco caso, aqueles que ignoram a correção do Senhor, estão desprezando o próprio Deus, irmãos. Estão desprezando a Deus. No livro de Isaías, capítulo 42, lá para o versículo 24 e 25, penso eu que Deus faz uma declaração, talvez, se é que eu posso dizer assim, são minhas palavras, das mais doloridas ao coração de Deus. Mas ele falou, o Senhor disse assim, que Ele deu Israel aos salteadores. Ele deu Israel, o seu povo amado, o povo que Ele criou, o povo que Ele formou, o povo que Ele tirou do Egito, o povo que Ele supriu as necessidades, o povo que Ele deu água no deserto, comida no deserto, o Israel que entrou na terra prometida. Ele diz, eu dei Israel aos salteadores, aos ladrões. Sabe por quê? Porque eles não obedeceram ao Senhor. Versículo 25 diz, porque eles não se atentaram à minha lei. Eles não se atentaram à correção do Senhor. Por isso o Senhor permitiu que eles fossem levados cativos à Babilônia, porque não deram atenção à correção do Senhor. Versículo 11 do livro de Hebreus nos diz assim, que nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. E é verdade, irmãos, ninguém gosta de ser corrigido, não é verdade? Quando alguém é corrigido é ruim, por uma série de fatores, mas ninguém gosta de sofrer uma correção. Mas você sabia que a correção, ela aproxima? A correção, ela acaba resolvendo algumas questões, talvez algumas pendências. Você sabia que a correção, ela aperfeiçoa, a correção, ela edifica, ela abençoa, porque quando está sendo corrigido é porque há necessidade, houve alguma coisa de errado, ou está fazendo alguma coisa errada, e quando vem a correção, quando há a correção, essa equaciona a situação. O próprio texto nos diz que, num primeiro momento, ela pode nem ser motivo de alegria, mas de tristeza, e depois ela produz fruto para justiça, ou fruto pacífico de justiça. O que é fruto pacífico de justiça, irmãos? É um fruto que é certo, é a mesma coisa que eu corrijo para que as coisas passem a dar certo, para que as coisas passem a acontecer como elas devem acontecer. Eu corrijo para que haja a verdade. A correção, ela aperfeiçoa e edifica o cristão. Livro de Jó, próprio Jó, irmãos, no capítulo 16, versículo 12, ele diz assim: estava descansado, porém o Senhor me pegou pelo pescoço, me despedaçou e me colocou por alvo. Eu não sei, irmão, se Jó tinha algo para ser corrigido pela história que a gente conhece, pelo contexto da vida de Jó, porém nem ele foi poupado. Porém mesmo Jó, o Senhor pegou pelo pescoço, ele diz, o despedaçou e o colocou por alvo. Você sabe o que é alguém se transformar em alvo? É onde a seta vai ser lançada, as flechas
vão atingir. É onde se faz tiro ao alvo. Aconteceu isso com Jó. Se Jó precisava de correção ou não, irmãos, eu não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa, que a correção do Senhor aperfeiçoa, edifica e é bem-vinda nas nossas vidas, porque mesmo Jó, no capítulo 42, versículo 5, depois de tudo que ele passou, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Foi bom ser corrigido, foi bom ser afligido. Ele passou a conhecer o Senhor de verdade, irmãos. Às vezes nós, como o texto diz aqui, nós, num primeiro momento, não parece que é triste ser corrigido, mas não, ela produz em nós fruto pacífico de justiça. No versículo 12, eu fiquei me perguntando, o Senhor vem mostrando, nesses versículos que nós acabamos de ler, tudo sobre correção, a necessidade, o porquê da correção. E aí, por que de tudo isso, neste texto, dentro desse contexto que nós estamos lendo? E o versículo 12 nos dá a resposta: fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Irmãos, a nossa caminhada é muito longa. A nossa caminhada, ela vai até a eternidade. Ela vai até o dia que o Senhor nos tirar dessa terra, em que o Senhor dizer: acabou o tempo de vida para você, ou então até a volta de Jesus Cristo. Nesse período nós devemos permanecer firmes com o Senhor. E o Senhor sabe que seria difícil. O Senhor conhece a nossa caminhada. Ele sabe as nossas dificuldades. Ele sabe todas as nossas mazelas. Por isso que Ele diz que a correção muitas vezes é necessária. A correção fortalece, produz fruto, ela edifica, ela aperfeiçoa, porque há necessidade de se fortalecer. Você lembra da sua conversão? Você lembra quando você aceitou Jesus Cristo como teu Salvador? Quando você entregou a sua vida para Jesus? Quando você, não sei se isso foi num festival de música, se isso foi num culto, se isso foi num retiro de jovens, eu não sei em que momento, numa visita no lar, eu não sei quando você entregou a sua vida, mas você se lembra muito bem que certamente naquele dia, igual a mim, igual a tantos outros aqui, você sentiu algo diferente. Houve um rebuliço no seu coração, você se sentiu pecador, você sentiu a necessidade de ter Jesus, você sentiu um desejo muito grande: eu quero esse Jesus, eu quero essa vida, a amizade desse mundo pouco importa, o meu trabalho pouco importa, a minha vida pouco importa, eu quero Jesus. Tudo o que você mais quis, o que você mais queria e desejava naquele momento, era entregar a sua vida a Jesus Cristo, disposto a fazer o que fosse necessário para servi-lo. Você se lembra disso? Jesus, naquele momento e ainda hoje, Ele é o ponto de partida da nossa vida cristã. Mas também, irmãos, Jesus deve ser o ponto de chegada da nossa vida cristã. Nós não podemos perder isso de vista. O problema, para nós muitas vezes, é o meio do caminho, é a caminhada, é a continuidade dessa jornada. Quando nós nos convertemos, nós temos algo em mente. A gente passa a perceber que tudo que nós precisamos quando nos convertemos é do Evangelho de Cristo, é da palavra, é de Jesus, é da sua presença. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: depois que nós nos convertemos, tudo que nós precisamos ainda é do Evangelho de Cristo, da palavra de Cristo, de Jesus Cristo na nossa vida. Não mudou nada, não mudou nada. A gente continua ainda precisando disso. O texto, e agora eu vou lá para o versículo 1 do livro de Hebreus, capítulo 12. A gente foi do 5 até o 11, até o 12, e ele diz: fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Sabe por quê, irmãos? Porque é necessário, a parte B do versículo 1, deixar todo embaraço, todo pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira na fé, a caminhada na fé. Nós devemos correr com perseverança. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 4, Tiago diz assim, que a perseverança produz maturidade
cristã. Às vezes a gente vê alguns irmãos que são crianças na fé, é menininho na fé, e isso, já disse uma vez e volto a repetir, isso não tem nada a ver com tempo de conversão. Tem pessoas que são convertidas 6 meses, 1 ano, mas já é adulto na fé. Tem outros que têm 20 anos de conversão e é menininho na fé, ou vice-versa. Não tem nada a ver com tempo de conversão. O que eu acho lindo é que Tiago fala assim, o texto de Hebreu diz: nós precisamos deixar todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança. Aí Tiago vem e fala assim: a perseverança produz maturidade cristã. Quem tem maturidade cristã deixa todo o embaraço, deixa tudo que atrapalha a carreira na fé, deixa todo o embaraço que atrapalha servir ao Senhor. O pecado para ele odeia, porque ele sabe que Deus odeia o pecado. Ele não gosta do pecado. O cristão não deve gostar do pecado, ele tem que fugir da aparência do mal. Mentira é pecado, fofoca é pecado, inveja é pecado, julgamento é pecado, comodismo é pecado. Tudo isso e tantas outras coisas que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lhe mostrar, que atrapalha, que embaraça prosseguir na fé, servir, seguir ao Senhor com perseverança. Tudo isso que atrapalha, a gente tem que deixar de lado. A gente tem que tirar das nossas vidas. Quando você quer dormir e está muito frio, o teu objetivo é pegar no sono. O que você faz? Fecha a janela, fecha o vidro, fecha a frestinha, fecha a cortina, liga o aquecedor, põe o lençol, põe um cobertor, põe o edredom, põe outro edredom, põe touca, põe luva, põe o pijamão, põe meia. Sem meia não dá para dormir, meia é fundamental, meia é essencial. O que você faz? Você põe tudo, você vê tudo que pode atrapalhar o teu sono. Deixa eu tirar e resolver essa questão, porque você quer um sono bom. Se tiver calor, então é o inverso, né? Eu não consigo dormir, está me atrapalhando a alcançar o meu objetivo. O que eu faço? Abre a janela, abre tudo, liga o ventilador, liga o ar-condicionado se tiver, coloca a bacia com água no quarto, toma banho antes, dorme sem camisa. Tudo para que você consiga pegar no sono. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo fala que as obras da carne são peleja, disputa, desavença, bebedice. Quem tais coisas praticam não herdará o reino dos céus, ou seja, vai ficar no meio do caminho. O que eu quero dizer com isso, irmãos, que a gente tem que tirar tudo que atrapalha a gente a alcançar o nosso objetivo, tudo que atrapalha a gente na carreira da fé, servir ao Senhor, buscar a Deus, tudo que atrapalha, tudo que incomoda a gente precisa deixar fora, deixar na beira do caminho, tirar. Eu sei que você tem aí na sua bolsa, na sua carteira, no seu bolso, uma nota de R$100, 50, 20, 10. Pega, não pega não, mas se eu pedir para você aqui, pega a nota que você tem aí no bolso e rasga ela, pica todinha, rasga ela. Você faria isso? Claro que não. Você não é louco, não é o maluco do rádio, né? Você não é louco, faz qualquer coisa. Você não é maluco de ficar rasgando dinheiro, jogando fora, não é verdade? Por quê? Porque é importante, tem valor para você. Quando a gente não tira todo o embaraço, tudo que nos atrapalha a nossa carreira na fé, a gente está rasgando, jogando fora a nossa salvação. Será que ela não é mais importante que a nota que você tem no bolso? Recentemente eu preguei lá na igreja da Laranjeiras, do pastor David, e eu contei uma fábula lá que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu acredito que ela tem a ver aqui com o texto, com o assunto que nós estamos tratando. Ela fala de um jaburu. Jaburu é um pássaro, e esse jaburu ele estava caçando caramujo no lago. Enquanto ele caçava caramujo no lago, ele percebeu que uma bela ave desceu do céu. Ele olhou, era um cisne. Ele perguntou, na verdade, né? Quem é você? E ele respondeu, outro pássaro, um cisne. Cisne? E de onde você vem? Ele falou, do céu. Do céu? E o jaburu se interessou, como era o céu? Então o cisne começou a fazer uma descrição do céu. Lá no céu, as ruas são de ouro e de cristal.
Lá no céu não há tristeza, não há morte, não há dor. Lá no céu há paz, lá no céu há alegria. Lá no céu há uma árvore que é remédio para as nações. Lá no céu não tem luminosidade artificial, porque a própria luz do Senhor ilumina. O Jaburu, irmão, ficou encantado com aquela descrição do céu. Ele ficou olhando, atento. Então, a hora que o cisne terminou de fazer a mais bela descrição do céu, o Jaburu perguntou ao cisne: escuta, e lá no céu tem caramujo? O cisne olhou para ele e falou: caramujo? Não. Ah, então eu não quero, porque o que eu gosto mesmo é de caramujo. Claro, é uma fábula. Mas infelizmente, irmãos, tem muita gente que não consegue se desfazer dos caramujos dessa vida. Está preso a coisas nessa vida que tem trazido embaraço à sua caminhada espiritual, que tem dificultado você a enxergar, a ver o que o Senhor tem de melhor para a sua vida. Ora, nós olhamos o Novo Testamento, a gente lê a palavra do Senhor e vê o que o nosso Senhor Jesus fez, os milagres, as maravilhas, as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor fez. E olha que a palavra de Deus diz que tudo que o Senhor fez não está escrito na palavra de Deus. Ele fez muito mais que isso. E aí a gente olha para a Bíblia e a gente se maravilha da grandeza do nosso Deus, da grandeza do nosso Senhor Jesus. E Ele disse assim: eu vou para o céu vos preparar um lugar. Como será isso? Coisa linda, coisa maravilhosa que o Senhor deve estar fazendo para nós. Eu tenho para mim que o que Apocalipse diz, irmãos, o que João viu é só um pouquinho, daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o seguem, que o servem e que sejam fiéis até o fim. Olhando para o livro de Hebreus, já que ele fala que nós devemos deixar todo desembaraço, fica a pergunta: como então deixar todo embaraço? O livro responde no versículo 2, quando ele diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você olha para Jesus, se o teu olhar está fixo em Jesus Cristo, você já começou a deixar todo embaraço. A partir do momento que a gente tira o olho de Jesus Cristo, a gente começa a se embaraçar. A partir do momento que a gente deixa de olhar para o Senhor, a gente começa a se distrair. Você sabe por que muita gente cai em tentação? É comum às vezes a gente ouvir a pessoa: ah, pastor, eu sou fraco mesmo, pastor, eu não consegui vencer essa tentação. Não, você não caiu porque você é fraco. A gente não cai em tentação porque é fraco, porque a palavra de Deus diz que nós não somos tentados além das nossas forças, além daquilo que nós podemos suportar. Então não é porque você é fraco, porque nós somos fracos. Nós não caímos em tentação como algumas pessoas dizem: pastor, a tentação foi grande, viu? O próprio capeta veio me tentar. Não, nós não caímos em tentação por isso, irmãos. Nós caímos em tentação porque nós desviamos o foco. Nós caímos em tentação porque nós paramos de olhar para Jesus. Nós caímos em tentação porque nós nos distraímos com este mundo, porque nós nos embaraçamos com as coisas deste mundo, e aí sim nós caímos em tentação. Nós somos tentados a olhar para as pessoas e julgar as pessoas. Somos tentados a olhar para as pessoas e achar que eles têm mais do que nós, são mais abençoados do que nós, e acreditamos, colocamos em nosso coração, não guardamos as entradas dos nossos corações e deixamos entrar de que Deus não nos abençoa, de que o Senhor faz mais por um, por outro, até mesmo para o ímpio, e não faz por nós. É o Salmo 73 que nós lemos, o Salmo de Asaf. Ao término, o próprio Asaf diz: os meus pés quase tropeçou, por pouco eu não escorreguei, disse Asaf, porque ele desviou o olhar, ele tirou o foco, ele deixou de olhar para Jesus. Mas quando ele entrou na casa do Senhor, quando ele veio à presença de Deus, ele viu que tudo o que ele precisa está no Senhor. Ele não precisa de mais nada, nada do que está aí fora, e tudo que ele tem, tudo que ele é, tudo vem do Senhor. Ele não precisa mais. Se o Senhor quiser dar mais, o Senhor dará. Se o Senhor quiser fazer dele mais, o Senhor fará. Mas ele não precisa desviar o olhar, ele não precisa olhar para as pessoas. Você sabia que nós não podemos olhar nem mesmo para aqueles que são bons? Ou, melhor dizendo, nem mesmo
para aqueles que nos abençoam. Você não deve olhar. Lembra na igreja de Coríntios? Diz que uns eram de Apolo, outros de Paulo, outros de Pedro. Eles olhavam, eram pessoas, se você conhecer a história, se você olhar o contexto quando eles disseram isso, um porque pregava melhor, outro porque orava melhor, todos eram bênçãos, todos. O apóstolo Paulo veio até eles, irmãos, chamou eles e falou assim: pode parar, vocês são tudo criança na fé. Olha no texto que você vai ver, pode parar com tudo isso. Vocês estão tomando leitinho espiritual, falta maturidade. Se falta maturidade, é porque não tem perseverança. O apóstolo Paulo fala assim para eles: olhai para o fundamento, que é Cristo. É Cristo, é para Cristo que você precisa olhar. O casal no Éden, Adão e Eva, desviaram o olhar, perdeu o foco. Olharam para a fruta, olharam para a árvore, perderam o foco. Davi, ao olhar para Batseba, perdeu o foco. O jovem pastor chamado Timóteo, quando cuidava de uma igreja, ele passou por muitos problemas, muitas dificuldades. Ele estava tendo um temor em função das inconstâncias da igreja, inconstância dele mesmo. Ele começou a passar por adversidades. Ele não era aceito por muitos. Ele começou a temer, e por muito pouco ele não tirou os olhos de Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, percebendo que ele estava propenso a desviar os olhos, a tirar os olhos de Jesus, a desviar o foco, como outros já tinham feito na carreira junto com Paulo, que ele cita anteriormente, o apóstolo Paulo escreve uma carta para ele. Aí o apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, eu já fui esquecido, eu já fui abandonado, eu já tive suprimento, já fui abastado, já tive falta, já me faltou dinheiro, fui perseguido, fui preso. Certamente agora que eu vos escrevo, já estou condenado à morte. Mas Timóteo, eu não perdi o foco, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nada, irmãos, nada tirou o foco do apóstolo Paulo. Aí nós olhamos para Jesus e nós observamos que Jesus nunca perdeu o foco. Nunca perdeu o foco. Tentaram fazer de Jesus rei, irmãos. Consagrá-lo rei na terra. O que ele fez? Saiu de fininho, para não perder o foco. Chegaram para Jesus e disseram que daria para Jesus todos os reinos do mundo, todo o poder, toda a glória. Ele repreendeu o capiroto, sabe por quê? Não perder o foco. Chegaram para Jesus e tentaram fazê-lo usar os seus poderes em vão. Ele negou, sabe por quê? Sim, é isso mesmo, ele não perdeu o foco. Aí eu quero que você reflita comigo, se você ainda não pensou, que foco? Se ele era o próprio Cristo, ou Jesus em forma de homem. Que foco? Se ele veio do céu e ele saberia que voltaria para o céu. Que foco, irmãos, ele não perdeu? O versículo 2 do livro de Hebreus nos diz qual era o foco. Diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. O foco de Jesus era a cruz. Nós almejamos o céu, Jesus almejou a cruz. Ele veio para morrer na cruz por mim e por você. Nada, absolutamente nada, o desviou do foco, do propósito que ele tinha: morrer na cruz. Qual o teu foco? Qual o meu foco? Qual o nosso foco, irmãos? Ir para o céu. O nosso foco é entrar na glória. O nosso foco é correr a carreira que está sendo proposta. O nosso foco é tirar todo o embaraço, tudo que nos distrai. O nosso foco é ser filho de Deus. Jesus veio para morrer na cruz, e assim ele fez por mim e por você. Tem uma ilustração, eu quero comentar com vocês, que diz que um cristão, uma certa vez, ele evangelizava um fazendeiro. E sempre que ele tinha oportunidade, ele ia até aquela fazenda e ele falava de Jesus para aquele homem. Porém, aquele fazendeiro dizia assim para o cristão: eu não vou à igreja,
De jeito nenhum. Lá tem um velho, tem um idoso lá, e também tem um outro sujeito, e eles dizem que são cristãos, mas a vida deles não é diferente da minha. Eu sou tão bom quanto eles. Se eles são crentes, eu também sou. Eu não vou à igreja. Em todos os lugares que aquele fazendeiro ia, irmãos, ele falava mal da igreja. Passou alguns meses, aquele irmão, aquele cristão orando, buscando discernimento do Senhor, ele voltou na fazenda. Chegando na fazenda, ele chamou o fazendeiro e disse assim para o fazendeiro: eu quero comprar um porco. O fazendeiro: oh, pois não, vem aqui. Chamou ele lá no chiqueiro, mostrou todos os porcos que ele tinha. Pode escolher, fica à vontade. Aquele que o senhor escolher, eu vou vender. O cristão olhou, daqui a pouco passou um porquinho raquítico, magricelo, perto dele assim, mostrando as costelas, sabe? Passou pertinho dele assim. O cristão olhou e falou: é esse que eu quero. Como? Perguntou o fazendeiro. Eu tenho tantos porcos aqui, tantos porcos bons, tantas leitoas. O cristão falou: eu quero esse magricelo aí, eu vou levar esse magricelo para casa. Mas por que esse? Logo o pior, eu que estou pagando. Eu quero o magricelo. Pegou o porco, pagou, colocou o porco em cima da caminhonete. Aí o cristão virou para o fazendeiro e falou assim: eu vou caminhar agora com a minha caminhonete lá na cidade, e por onde eu passar, eu vou falar para todas as pessoas que esse porco é a qualidade de porco que você vende na sua fazenda. Tudo bem? Fazendeiro, claro, olhou para ele e falou: não é justo. Não seria justo você dizer isso. A quantidade de porco gordo que eu tenho aí, porco bom, saudável, pronto para ir para a panela, e você vai mostrar logo o pior. O cristão virou para ele e falou assim: se essa atitude é justa para a igreja, também é justa para os porcos. O que ele quis dizer com isso? O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que às vezes nós usamos os mesmos argumentos desse fazendeiro para justificar o nosso desinteresse pelas coisas de Deus. Às vezes os argumentos é o mesmo. A igreja está cheia de gente falha. A igreja está cheia de gente hipócrita. Eu não me envolvo não. Tem muita gente que não vive o que prega. Para mim, eu não tenho interesse não. Eu vou na igreja, assisto o culto e vou embora para minha casa. Nós vamos à igreja por causa das pessoas ou por causa de Deus? Nós vemos a igreja para olhar aquilo que nos embaraça ou para tirar todo o embaraço e olhar para Jesus? Qual o nosso foco? Se o nosso foco não for Cristo, que morreu na cruz por nós, qualquer outro motivo está errado. Qualquer outro objetivo está errado. Tem um hino, eu quero encerrar essa palavra com a permissão do nosso poeta, presbítero Manuel. Tem um hino que nós cantávamos antigamente, que a letra dele diz muito, irmãos, a respeito disso. O hino diz assim: na minha angústia eu procuro a ti chegar, procuro só olhar a face do meu Deus, e quando as lutas vêm perturbar a minha paz, então respondo assim: somente olhar a ti. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo e cheio de ilusão, mas isso para mim não traz satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz, proponho então a mim olhar só para Jesus. O que passou, passou. De Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu o pobre pecador. Para mim o céu se abriu. Dou glória ao Salvador. Você pode aplaudir ao Senhor? Glorifique o nome de Jesus. Exalte o nome de Jesus. Santo é o teu nome, Senhor.
Muito obrigado, Jesus, pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, pela morte na cruz. Obrigado por não ter perdido o foco, Senhor, e ter morrido em meu lugar, ter se entregue por mim, Jesus querido. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, Jesus. Eu te convido a se colocar de pé. Eu te convido a colocar as mãos no coração. O Senhor não nos corrige porque Ele quer que nós venhamos a chorar, sofrer, ficar triste ou achar ruim. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Não perca o foco, tire todo o embaraço da sua vida, tire tudo que te atrapalha e não perca a carreira. Continue firme, persevere, aprenda a ter maturidade. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Falemos com o Senhor. Pai, obrigado por este cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor, Senhor. Até na correção nós vemos verdadeiramente o quanto o Senhor nos ama. Porque se o Senhor fosse nos tratar, ó Pai, pelo que de errado nós fazemos ou fizemos, certamente o Senhor já teria perdido a paciência com cada um de nós, ó Pai. Por isso eu te agradeço, por isso eu te louvo pela tua misericórdia, pelo teu amor. Eu te louvo, Senhor, porque ainda na correção o Senhor nos ensina, o Senhor nos pega no colo, o Senhor nos mostra o que devemos fazer. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Nos ensine, ó Deus, nos mostre, Senhor, que tenhamos forças para enxergar aquilo que tem nos atrapalhado a carreira da fé, aquilo que tem trazido embaraço para as nossas vidas espirituais. Que estejamos atentos, Senhor, à voz do teu Espírito, e que sejamos fortes, ó Pai, para resistir à tentação, para resistir, Senhor, aquilo que atrapalha de crescermos na fé, de buscar ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que sejamos revestidos cada vez mais do teu Espírito Santo, e que não venhamos a enxergar os da esquerda, ou da direita, não venhamos a enxergar ou dar valor àquilo que falaram ou deixaram de falar, mas como na ilustração aquele cristão, que tenhamos, Senhor, sabedoria, que tenhamos discernimento vindo do alto, Senhor, e que não venhamos a perder o foco, que o nosso olhar esteja em Cristo, que o nosso foco esteja em Cristo, Senhor, porque certamente, ó Pai, assim poderemos falar como o apóstolo Paulo, Senhor, que nós combatemos o bom combate, guardamos, Senhor, a carreira, conseguimos a vitória, Senhor, alcançamos aquilo que tanto almejamos, para que a morte do Senhor Jesus Cristo não tenha sido em vão em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor.